Agora é oficial, Sérgio Pérez está fora da Red Bull e o piloto mexicano está a pé para 2025 e, salvo um milagre, talvez ele possa até estar fora da Fórmula 1 como um todo, a não ser que ele consiga mais uma reviravolta na sua carreira, o que já aconteceu outras vezes. E esse é o assunto do nosso vídeo de hoje aqui no Zebra Salsicha. Então, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal para deixar o like, para você ficar por dentro do mundo da Fórmula 1 aqui no Zebra Salsicha. E, antes de mais nada, quero já deixar uma ressalva de que eu não vou falar do seu substituto para 2020. Não ficou legal essa entrada, não. Vamos lá. De novo. Agora é oficial. Sérgio Pérez está fora da Fórmula 1. Ele, nesta quarta-feira, ele e a Red Bull, né, anunciaram que eles estão terminando o contrato que eles tinham até 2026 com a equipe de energéticos. E o Sérgio Pérez, então, está a pé para 2025. E caso haja uma reviravolta aí na sua carreira, ele terá tido o seu último ato como piloto de Fórmula 1 no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Agora é oficial. Sérgio Pérez está fora da Red Bull para 2025. Esse é o assunto do vídeo de hoje aqui no Zebra Salsicha. E antes de mais nada, não se deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para ficar por dentro do mundo da Fórmula 1. E a gente vai falar hoje da saída do piloto mexicano da equipe de energéticos. Nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, a Red Bull anunciou então que chegou a um acordo para encerrar o contrato do piloto mexicano para a próxima temporada e para 2026, né? Ele que tinha contrato de mais 2 anos com a equipe. As partes então chegaram a um acordo para encerrar o contrato e essa então foi o último ato do piloto mexicano como piloto da Red Bull. Esse é o assunto de hoje. Então, como já falei, deixa o seu like, se inscreve aqui no Zebra Salsicha para ficar por dentro do mundo da Fórmula 1 e a gente vai comentar então sobre esse assunto do dia que já estava circulando, né, na mídia especializada já há algumas semanas, né, realmente essa saída do piloto mexicano da Red Bull, que agora se confirmou realmente a saída dele. Eu vou me ater nesse vídeo somente a saída do Sérgio Pérez, porque eu não quero que esse vídeo fique velho logo, porque a gente tem a expectativa que ainda essa semana a gente já saiba quem vai ser o substituto do Sérgio Pérez. A tendência é que seja o Liam Lawson, mas para que a gente fique só no Sérgio Pérez, eu vou falar só dele nesse vídeo. E aí, no vídeo futuro, a gente fala então de quem vai ser o companheiro do Max Verstappen para 2025. Até porque também vai ter a definição do piloto da RB, né? Vai ser com essa substituição na fabricante de energéticos como um todo. Então, sem mais delongas, vamos então falar do Sérgio Pérez na Red Bull. Hoje, eu estou gravando esse vídeo, né, na quarta-feira, dia 18. A Red Bull então anunciou, né, a saída do Sérgio Pérez da equipe de energéticos. O Sérgio Pérez que chegou à equipe em 2021, ele que começou a sua carreira por lá, ele que, curiosamente, né, uma grande reviravolta na sua carreira, depois até comento isso depois. Ele chegou então à Red Bull, vou até pegar o óculos para poder enxergar aqui. Ele chegou à Red Bull em 2021, teve quase temporadas por lá, né, de 21 a 24, disputou 90 corridas com 5 vitórias, 3 pole positions, 29 pódios e teve como melhor resultado no campeonato de pilotos o vice-campeonato no ano passado, que ele conquistou ali na Bacia das Almas, né, depois de uma disputa ali com o Lewis Hamilton pelo vice em 2023. E ele então conseguiu a segunda posição, que até hoje é a única vez na história da Red Bull que a equipe foi campeã de construtores com 1-2, né? Então o campeão e o vice foram da Red Bull. A trajetória do Sérgio Pérez na Red Bull, especialmente, ela foi meio que como a gente pode dizer, talvez uma vaca que subiu na árvore e a gente até hoje nunca conseguiu entender que ele foi parar lá na Red Bull, né? O Pérez ele tem uma trajetória na categoria muito peculiar, porque
Dificilmente a categoria ela permite dar segundas chances para pilotos na Fórmula 1. O Pérez estreou na Fórmula 1 em 2011, se não me engano, deixa eu olhar aqui, confirmar aqui no Stats F1. Isso mesmo, estreou na temporada de 2011 na equipe Sauber, disputou 2 temporadas pela Sauber. A melhor temporada dele foi até 2012, né, que ele conquistou pódios pela equipe suíça. Ele teve aquela segundo lugar na Malásia, depois teve na Itália, se não estou enganado. Então ele teve um começo muito promissor de carreira na Sauber. E aí ele teve então uma chance de se provar como um piloto de ponta na McLaren em 2013. Acabou não se provando. A McLaren também já estava no início de decadência, né? Foi logo depois da saída do Lewis Hamilton para a Mercedes. E ele assumiu o lugar, né, do Hamilton ali em 2013. Não foi bem, foi demitido logo no primeiro ano de McLaren. Conseguiu uma reviravolta na carreira, voltando para a Force India, depois Racing Point, e aí teve então uma trajetória muito boa, né, como um piloto de meio de pelotão, estava sempre ali lutando por posições, sempre buscando às vezes beliscando um pódio aqui e acolá. Teve um ano de 2020 incrível, né, em que ele até conquistou até então a sua única vitória na carreira, foi naquele GP do Sakir, durante a pandemia, que foi aquele circuito alternativo, né, que foram criados lá no circuito do Bahrein. E quando menos se esperava, né, ele já estava até sem contrato com a Racing Point para 2021, surge então uma segunda chance na carreira dele, que é ele conseguir ir para a Red Bull, uma equipe de ponta para lutar por vitórias, para ter ao seu lado um dos grandes da Fórmula 1, que é o Max Verstappen. Ele teve essa chance então, né, para pilotar pela equipe de energéticos. Não foi mal. Acho que quando a gente olha só em números, né, a carreira do Sérgio Pérez, não dá para dizer que foi uma carreira ruim, mas também não dá para dizer que foi uma carreira boa pela Red Bull, né? Acho que a expectativa para ele era grande demais para o tamanho do Sérgio Pérez na Fórmula 1. Ele foi contratado para ser um escudeiro do Verstappen nesses anos lá na fabricante de energéticos. Por alguns momentos conseguiu fazer isso. Acho que o grande momento dele na carreira foi aquele GP de Abu Dhabi de 2021, em que ele conseguiu se defender extremamente bem contra o Lewis Hamilton. Lá que ele ganhou também naquele apelido de ministro da Defesa do México, né? Foi a partir de lá que ganhou esse apelido. Teve bons momentos, especialmente ali em 2022, na primeira metade da temporada de 22, em que ele conseguiu vencer algumas corridas, até chegou a bater de frente com o Verstappen naquela primeira parte do campeonato, mas a partir dali já começou a dar sinais de que ele já não tinha mais a mesma capacidade, que já não era mais o mesmo piloto. Em 23 ele também começa bem o ano, até tenta incomodar um pouco o seu companheiro de equipe, mas depois do GP de Miami do ano passado, ele simplesmente se perde totalmente e a cabeça dele vai para o espaço. O Verstappen tem essa capacidade de trucidar, além de trucidar os concorrentes, ele também consegue trucidar os seus companheiros de equipe. E foi o que aconteceu com o Sérgio Pérez. Ele que no começo de 2023 ele até tentou brigar de igual para igual com o Max Verstappen, mas a partir do GP de Miami, aí a cabeça dele degringolou e dali em diante foi ladeira abaixo. Ele já desde 2023 ele já vinha dando sinais de que ele já não tinha mais condições de ser o piloto que a Red Bull pedia que ele fosse. E aí fica aquela sinuca de bico, porque tudo bem, o Pérez ele não tem capacidade para ser um grande piloto na Red Bull, mas quem colocá-lo no seu lugar? Né? Essa é talvez a grande dúvida que existia na cabeça de Christian Horner e de Helmut Marko era quem colocar no lugar do Sérgio Pérez. O Daniel Ricciardo, que seria o nome mais óbvio na cabeça de ambos, não mostrou, né, desde que ele saiu da McLaren ali em 2022. Ele não mostrou que veio, tanto que agora está a pé e talvez também já deixou a Fórmula 1, não vai voltar mais para a categoria.
Ele teve uma chance de voltar para a Red Bull em 2023, agora 2024, não conseguiu se provar, então já se perdeu aí. Você colocar mais um novato para ser trucidado pelo Verstappen, às vezes você vai queimar um garoto que poderia ter um bom potencial mais para frente, mas você coloca ele na fogueira contra o Verstappen, vai tomar um vareio e aí a cabeça dele vai pro saco. Então, ele por muito tempo, o Pérez acabou ficando na Red Bull até por falta de opção, nem tanto por competência. Ele era um não problema entre 2022 e 2023, quando a Red Bull tinha o melhor carro disparado do grid. Mesmo ele tendo alguns problemas, como eliminações no Q1, batidas feias e que não condiziam com o carro que ele tinha e com a responsabilidade que ele tinha de ser um segundo piloto da Red Bull, naquele momento não era um problema porque o Max Verstappen, disparado na frente, tinha grande vantagem para ser campeão de pilotos e o que ele conquistava de pontos com ele já era suficiente para que a Red Bull fosse campeã de construtores, então os erros e as batidas do Sérgio Pérez não resultavam em grandes problemas para a Red Bull. Só que em 2024 a situação mudou. As equipes concorrentes da Red Bull se aproximaram demais da equipe. A McLaren hoje já é a melhor equipe do grid, assim como a Ferrari também, até se não ultrapassou a Red Bull, está muito próxima, pelo menos terminou, né, 2023 dessa forma. A gente tem a Mercedes, que tem os seus brilharecos, mas também está ali no mesmo patamar. A Red Bull perdeu o terreno nesse último ano. E aí o Sérgio Pérez, de fato, acabou virando um problema para a Red Bull. Ele não conseguiu mais desempenhar o que ele conseguia fazer em 21 e 22, que foram os melhores anos dele. Isso prejudicou muito a Red Bull, afinal a Red Bull acabou caindo para a terceira posição no Mundial de Construtores, mesmo com o Verstappen sendo campeão de pilotos. E isso é óbvio que isso é falta de dinheiro, né? Porque a premiação da Red Bull foi menor do que nos anos anteriores. E isso resulta em um bônus menor para os seus funcionários, menos dinheiro de patrocinadores e dinheiro a menos no caixa da Red Bull, que teve uma debandada aí, né, de profissionais, especialmente nesse último ano, depois das acusações de assédio sexual do Christian Horner. Então, não foi um ano fácil realmente para a Red Bull. E aí, a situação dele ficou insustentável. Ele tinha um contrato até 2026, em que ele assinou em junho deste ano, quando ele ainda dava sinais de que ele tinha bala na agulha para conseguir se manter como piloto da Red Bull, tanto que a equipe apostou nele para renovar o contrato. A ideia do Christian Horner era dar essa tranquilidade do tempo de contrato para que ele não precisasse se preocupar em tentar pisar mais do que o carro permite e ele acabar cometendo erros e isso virar uma bola de neve. Então a ideia de renovar o contrato era dar essa tranquilidade para o piloto mexicano, mas mesmo assim a situação não melhorou. Ele nas últimas 8 corridas de 2024, ele só conquistou 9 pontos. Foi o único piloto das 4 grandes equipes a não vencer nesse ano, enquanto os outros 7 pilotos, né, das 4 equipes venceram pelo menos 2 vezes cada um. Ele não venceu nenhuma. E isso acabou resultando em pontos a menos para a Red Bull. E a Red Bull acabou ficando só na terceira posição no campeonato de construtores. E aí a situação ficou insustentável, né? Ele, apesar de ter esse contrato para 26, a Red Bull tentou de todas as formas tentar encerrar esse contrato com o mexicano, tentou fazer um acordo para que o próprio piloto mexicano chegasse ali a uma rescisão contratual, até se noticiou na mídia especializada de que ele poderia receber uma oferta de ser um embaixador da Red Bull, até por conta da quantidade de patrocinadores, né, que ele leva junto com ele. Ele sempre teve essa característica, né, de, além de ser um bom piloto mediano, de trazer bons patrocínios para suas equipes. O mesmo aconteceu com a Red Bull. Então ele teve essa chance de rescindir o contrato amigavelmente.
mas ele não topou, ele sempre bateu o pé, dizendo que ele tinha a capacidade de continuar na equipe até o final, de ser o piloto que a Red Bull precisava para compor a dupla de pilotos. Ele acabou batendo o pé e a Red Bull não teve outra opção a não ser tentar forçar uma rescisão contratual, algum pagamento, alguma compensação financeira vai ser acordada, e é uma questão contratual que tem que ser vista entre as partes, mas não teve jeito. Não teve jeito, a Red Bull precisava mandar o Sérgio Pérez embora, sob risco de perder ainda mais terreno em 2025. A gente sabe que esse é o último ano desse regulamento atual, né, de motores e aerodinâmica da Fórmula 1. A tendência é que seja um campeonato extremamente equilibrado, em que talvez a cada corrida o equilíbrio de forças possa mudar drasticamente. E a Red Bull precisa de 2 pilotos que tenham capacidade para vencer corridas, não só de um piloto. Não, o Verstappen ele pode até ser campeão de pilotos, mas a Fórmula 1 ainda é um esporte coletivo, ainda é um esporte de equipes, e sem um segundo piloto confiável, a Red Bull só iria nadar e ia morrer na praia no ano que vem. E a Red Bull precisava se mexer e tirar o Sérgio Pérez à frente. Agora resta saber qual vai ser o futuro do Sérgio Pérez, né? A gente não sabe o que vai acontecer com ele. Ele está a pé para 2025. Existe aí uma possibilidade dele, quem sabe, voltar à Fórmula 1 em 2026 com a Cadillac e Andretti, que, né, vai ser a nova equipe da Fórmula 1 em 2026. É uma equipe americana, o Sérgio Pérez é mexicano, tem uma boa penetração no mercado ali da América Latina e da América do Norte, né, como um todo, por conta dos seus patrocínios e da população, dos migrantes mexicanos, né, que vivem nos Estados Unidos. Então ele pode ser uma alternativa para a Cadillac, mas isso a gente está falando só de especulação, não existe nada ainda sacramentado com relação à Cadillac. A gente vai começar a ter algumas informações ao longo de 2025, mas talvez seja uma alternativa para que ele não tenha essa passagem dele pela Red Bull como o último ato da sua carreira. O Sérgio Pérez ele se consagrou como um grande piloto de meio de pelotão, um piloto com uma leitura de corrida muito boa, uma capacidade de administrar os pneus excepcional, talvez um dos poucos pilotos que consegue gerenciar os pneus incrivelmente, né? Esses pneus Pirelli, eles são muito sensíveis a graining, a outros tipos de degradação térmica e de borracha, da própria borracha como um todo. E ele, desde os primeiros anos na Fórmula 1, ele soube muito bem lidar com esses pneus, mas quando ele precisou dar o salto de dar o desempenho em uma equipe grande, como até o Galvão Bueno, que costuma sempre falar isso, né? Quando você está numa equipe grande, você perde o direito de errar, e o Sérgio Pérez abusou desse direito de errar, e agora ele está fora da Fórmula 1, pelo menos para 2025, talvez até para sempre. Ele não deve voltar mais, ele já tem 34 anos, talvez esse possa ter sido a última temporada do mexicano na Fórmula 1. E agora vamos acompanhar, né? Vamos descobrir quem vai ser o substituto do Sérgio Pérez. A tendência é que seja realmente o Liam Lawson, ele que disputa essa vaga com o Yuki Tsunoda. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. E que assim que a gente tiver a confirmação de quem vai ser o companheiro do Max Verstappen, a gente volta aqui no Zebra Salsicha para trazer mais um vídeo e falar um pouco sobre quem vai ocupar esse lugar que o Sérgio Pérez deixa nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro. Beleza? Então é isso, minha gente. Encerrando mais um vídeo por aqui, então. Qual que é a sua opinião? O que você acha sobre essa saída do Sérgio Pérez? Você acha que foi acertada? Você acha que eles demoraram demais para demitir o Sérgio Pérez? Ou talvez alguma outra alternativa poderia ser feita no lugar do mexicano? Então, comenta aí embaixo. Vamos fazer esse vídeo junto com a gente. E no próximo vídeo a gente volta para falar mais de Fórmula 1 aqui no YouTube. Beleza? Obrigado, meu povo, e até o próximo vídeo. Valeu!